Olá, estou aqui para o segundo vídeo, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é que duas pessoas me disseram no vídeo anterior que o áudio ficou baixinho. Então, eu estou agora usando o microfone do fone de ouvido para ver se o áudio melhora. Aí eu queria que, depois que a pessoa assistisse, me desse um retorno. Se o áudio melhorou ou continua baixinho, tá? Bom, esse é o primeiro vídeo a pedidos. E ele foi feito por uma cliente que foi por causa dela que eu decidi fazer vídeos. Então, é uma cliente que, por causa da pandemia, precisou suspender os atendimentos e como ela não tem muita intimidade com a tecnologia e está com a internet ruim, ela não pôde fazer mais os atendimentos delas por hora, mas continuou me pagando, porque ela queria contribuir para a minha escola, ela chama de escola, porque ela gosta muito disso. Então, é uma pessoa solidária, é uma pessoa generosa. Então, para retribuir, eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou gravar uns vídeos como se fosse um produto que você estivesse comprando, e aí você assiste os vídeos com os temas que você quiser. E eu ia fazer os vídeos só para ela. Depois eu estendi isso, mas os vídeos primeiro era só para ela, então foi por causa dela que eu decidi fazer vídeos. E aí ela me deu um primeiro tema, e eu queria começar com o tema dela. Como ela é uma pessoa generosa, solidária, então o primeiro tema dela foi a preocupação dela de ela não vê tanto isso, ela acredita, não é? Ela percebe que os humanos, como nas palavras dela, desviam os olhos para a agonia do outro e fazem muito pouco ou nada para estancar as dores do mundo. Então ela queria que eu falasse sobre isso. Eu achei inicialmente um tema complexo, difícil, não é? Porque é um tema dolorido, é um tema que gera muito mal-estar e eu achei complicado, mas assim, depois eu encontrei um caminho para falar sobre isso. E eu vou dar a minha opinião, como eu disse no primeiro vídeo, é a minha opinião, tá? Então, o que eu poderia dizer para essa minha cliente sobre esse tema? Então, ao invés de falar sobre o tema dela, eu vou falar sobre o contrário. Eu vou falar sobre solidariedade. Não é? Eu vejo o mundo sendo solidário. Eu enxergo isso. Eu conheço pessoas. Pessoalmente, eu conheço de perto, assim, que são solidárias, que são generosas, que se ocupam da dor dos outros, que não desviam os olhos da dor do outro. No micro e no macro, não é? Não desvia da dor do outro. No pequenininho, uma pessoa só sentindo dor. E do macro, são pessoas que saem de casa, às vezes até em final de semana, ou no final da noite, depois de um dia de trabalho, para alimentar alguém que está com fome porque está passando um período de vida mais difícil, ou porque precisam de apoio moral, né, em um determinado momento, às vezes não é uma questão física, ou vai para hospitais e cuidam, ou fazem uma visita, ou para orfanatos, ou sei lá, e são pessoas. Tem ONGs que trabalham tentando diminuir o estrago que a gente mesmo, que a nossa ignorância faz com a poluição, né? Os cientistas, para mim, né, hoje estão trabalhando duro, provavelmente tem gente que não dorme, não é? Tentando encontrar uma vacina para que a gente não sinta tanto medo de ficar doente e possa sair de casa de novo. Essas pessoas são solidárias, mesmo as que trabalham e ganham dinheiro para fazer isso. Quando se ocupam, né, de quererem aliviar a dor e o sofrimento,
também estão querendo o bem do outro. Então, sim, ainda tem um grupo de pessoas imaturos, né, que acreditam que para eles viverem bem, eles não precisam se ocupar disso. Então, eles tomam decisões pessoais e coletivas que prejudicam, criam injustiça no mundo. Sim, ainda existem pessoas assim. E eu acredito até que vai existir ad infinito, porque eu acredito que nós somos materialização, nós somos humanos materializados, né? Somos o uno materializado para experimentar de A a Z as experiências, né? Então, vai ter gente no grau mínimo de conhecimento e desenvolvimento e gente no grau máximo. Então, vai ter sempre um grupo de pessoas que não vai pensar nesses termos. Mas eu acho que até que hoje já eles não são a maioria. Eles fazem estrago, mas não são a maioria. São a minoria. E aí o que a gente faz? A gente presta atenção, muita atenção neles. A gente dá muita atenção a esse grupo de pessoas. Uma atenção equivocada. A gente pode até dar atenção a eles no sentido de dizer assim, vou fazer uma oração para esse grupo de pessoas, para que eles entrem em contato mais rapidamente com o seu mundo interior e amadureçam e possam tomar decisões menos prejudiciais. Eu posso dar essa atenção a esse grupo de pessoas, como disse Jesus Cristo, não é? Ele não veio para as ovelhas que estava no caminho, ele veio para as ovelhas que estava desviada. E para mim, uma pessoa que acredita que precisa tomar uma decisão prejudicial a um grupo de pessoas para se dar bem, é uma ovelha desviada. Eu sinto muito, mas é uma ovelha desviada. Então, o que a gente pode fazer por elas? Oração, reza, ou qualquer outra coisa que a pessoa achar interessante. Não é? Mas um pensamento positivo. Oh, você é amado, não é? Você vai poder ficar bem sem prejudicar as pessoas. Essas coisas. Bom, dali é o pessoal que prejudica. Eu não quero falar dele, eu quero falar das pessoas que já conseguem ser solidárias, que já chegaram num nível de maturidade ou aprendizado, porque às vezes não é uma maturidade, mas um aprendizado, que consegue tomar decisões que beneficiam os outros, ou amparam, ou ajudam. E já tem. Então, quanto mais a gente prestar atenção nessas pessoas, melhor. Porque aquilo que a gente foca a nossa atenção cresce. Primeiro cresce para a gente vai ver cada vez mais pessoas agindo dessa forma. A gente vai começar a ver. E depois ela cresce em número mesmo. Porque eu li uma vez uma historinha que fala do 100º macaco. É uma história que disseram assim, uma cientista numa ilha ensinou uma macaquinha a limpar uma raiz antes de comer. E essa macaquinha ensinou para o grupinho dela, da ilha que eles estavam. E todos do grupinho aprenderam. Quando chegou um número X de macaquinhos que sabiam limpar, foi percebido que numa ilha distante, que não tinha conexão com a primeira ilha, os macaquinhos de lá também começaram a limpar. É quase como se tivesse um número X de pessoas ou consciências que sabem uma coisa, ela estende para isso. Então, quanto mais pessoas puder ser solidárias, melhor. Então, e como é que eu posso fazer isso? Eu posso pensar nas pessoas solidárias, eu posso mandar energia positiva para as pessoas solidárias, eu posso falar sobre isso, eu posso pensar, agradecer, não é? Enaltecer. Pronto. E aí essas coisas vão crescendo. E eu não dou atenção a quem ainda não consegue. A atenção que eu der a que eu consigo é a oração. Né? A ideia é assim, ela não consegue ainda fazer isso, mas ela tem potencial para fazer. É só que ela está com muito medo. E quando a gente está com medo, a gente toma decisões prejudiciais para o outro, não é? Então, o que está fazendo ela ser mal, não é? É o medo dela. Então, eu vou mentalizar para ela conectar com a coragem dela, com a força dela. Eu vou conectar com a minha e daqui eu mando mensagem para ela. Então, o que eu queria dizer para minha cliente é que ela comece a se lembrar das pessoas que ela conhece, que são solidárias, das ONGs que ela conhece, que estão fazendo bem, dos políticos que ela conhece, que já estão lutando. E eu conheço políticos
que estão lutando por justiça social. Eu conheço, tá? Por melhorias na vida daquelas pessoas que precisam de ajuda ainda para ter uma vida melhor, uma vida material melhor, não é? Então, eu conheço profissionais, não é? Que estão na sua profissão lutando para que outras pessoas tenham uma vida melhor, uma vida psíquica melhor, uma vida material melhor. Então a gente foca aí. E no que a gente foca a nossa atenção e fala sobre isso, isso cresce. E aí você vai ver mais pessoas. Mas não acho que a gente vai ver só pessoas solidárias no mundo, não. Porque, como eu disse, eu acredito que é de A a Z. Então, se é de A a Z, a gente vai ter sempre um grupo de pessoas imaturas, medrosas, que vão tomar decisões prejudiciais. E acho até bom, não acho ruim que aconteça isso. Veja, se todo mundo para de sofrer, como é que a gente vai saber que é solidário? Como é que a gente vai saber que é legal? Alguém tem que sofrer no mundo. Não estou dizendo que é obrigado, mas e a gente pode variar, por exemplo, eu posso sofrer hoje e amanhã tá alegre. Não precisa só eu ser sofredora, só eu ser sofredora. Mas precisa existir gente que tem alguma agonia, alguma dor, para que eu possa ser solidária. Aqui é um mundo dual, aqui é um mundo de bipolaridade. Então, a gente, como diz Lulu Santos, tem que ter luz e sombra. Então, não acho que vai acabar com o sofrimento do mundo, não. Acho que, em algum momento, alguém vai sofrer, alguém vai sentir dor, para outra pessoa vir e dizer, agora eu posso exercitar a minha solidariedade. Né? Eu posso ser legal, que bom. Né? Então, não acho que isso acaba, não. Mas pode diminuir, acredito, num número que a gente até acredite que está harmônico, não é? E para isso, na minha opinião, tá? Que aqui eu vou dar a minha opinião, a gente precisa focar a nossa atenção. Então, foca a atenção. Eu estou focando, por exemplo. Por causa desse tema, uns 2, 3 dias atrás, eu já vi uma cliente minha lá na solidariedade. Aí eu disse a ela, olha, vou falar sobre isso. E ela é uma pessoa muito solidária. Já foi solidária comigo mais de uma vez, não é? Inclusive, teve uma vez que ela deu 15 minutos do horário dela, que ela estava pagando para mim, para eu trabalhar com ela. Ela deu 15 minutos porque ela viu que a minha voz não estava boa. Veja como essa pessoa é sensível e solidária. E eu tenho a sorte, veja, eu tenho a sorte de estar o tempo inteiro sendo amparada por gente assim. Muito obrigada, viu? Ela sabe quem é. Não vou dizer aqui o nome dela, não. Mas ela sabe quem é. Então, eu tenho a sorte de estar sempre me encontrando com pessoas desse tipo, em todas as horas da minha vida. E olha que eu não sou tão solidária com esse grupo de pessoas que me apoia, não sou. Mas eu recebo isso, né? Eu recebo solidariedade. Então eu estava dizendo, olha, vou falar sobre isso, sobre esse tema de solidariedade. Então quando a gente está pensando sobre isso, a gente começa a ver isso. Então, fala sobre isso, pensa sobre isso. E você vai ver mais humanos fazendo isso. E os humanos que ainda não conseguem fazer isso, e se você vir, se você entrar em contato com algum deles, faz uma pequena oração, faz aquela música, Say a Little Prayer for You. Né? Diz uma pequena oração para aquela pessoa e diz, olha, tu pode mais do que isso. Né? Vou enviar amor para você. Né? Eu, ultimamente, eu não tenho mais querido criticar o mundo, eu não quero mais corrigir o mundo. Eu quero amar o mundo do jeito que ele está. Eu não quero... Veja, se ele ficar diferente, né? É ótimo, massa. Mas eu não quero mais corrigir o mundo, eu não quero mais criticar o mundo, não. Eu quero amar o mundo. Amar, inclusive, as pessoas que não conseguem ser solidárias ainda. Porque senão nem podia me amar. Né? Porque eu já disse que eu não sou esse baluarte da solidariedade. Não sou. Quem me conhece sabe. Não é? Mas assim, eu quero me amar. Então, eu vou ter que amar as pessoas que não são solidárias também. Porque senão eu não podia me amar. Né? Então, eu quero amar o mundo do jeito que ele está, eu não quero mais corrigir ele, não. Eu quero focar minha atenção, como diz o pessoal do Titãs, né? Eu só quero saber do que pode dar certo.
Então, eu quero olhar para aquilo que já está funcionando, aquilo que já evoluiu, aquilo que já está mais nível. E a gente já evoluiu muito, porque se você olhar há 50 anos atrás, a gente era muito diferente. Há 1000 anos atrás, a gente era muito diferente. Há 6, 7 mil anos atrás, a gente era muito diferente, né? Então, de 5 mil anos, de 6 mil anos para cá, a gente tem focado muito a atenção em meditação, em evolução espiritual, né? Claro que a gente se ocupou um pouco mais na tecnologia e em permanecer vivo, porque, claro, a gente primeiro tem que sobreviver para depois meditar. Não pode meditar antes de sobreviver. Primeiro tem que sobreviver. Então a gente se ocupou muito em tecnologia, em alimentação, em comer. Né? E pronto, a gente agora sabe fazer isso. A gente resolveu basicamente esse problema, né? De alimentação, saúde. Né? A gente consegue ficar mais tempo vivo por causa da medicina. A gente consegue ficar mais tempo saudável por causa que a gente come hoje em dia. A gente come hoje e sabe que vai comer amanhã. Muito bem. Aí, qual é o problema agora? O problema é que a gente não sabe repartir isso direito. Não é? A gente não sabe. A gente tem a tecnologia, a gente vive mais, mas não tem isso para todo mundo. E aí agora a gente está aprendendo a dividir o pão, como diz a música também, aprender a dividir melhor o pão. Acho que é... Esqueci quem canta isso, mas... Beto Guedes canta isso. Aprender a dividir melhor o pão. E talvez da década de 80 do século 20 para cá, a gente tem focado mais nisso, na meditação. Né? E a meditação é uma coisa que faz a gente amadurecer e ir além do pequeno ego, do medroso ego. E aí a gente pode ser realmente mais solidário por maturidade, não só por aprendizado, não porque papai e mamãe ensinou. Você precisa dividir os brinquedinhos, senão é feio não dividir os brinquedinhos. Aí a gente aprende, tá? Isso é certo, essa solidariedade, mas não é a melhor. A melhor é quando a gente sente, quando a gente chegou a uma maturidade tão grande que a gente sabe que pode dividir os brinquedinhos, a gente não precisa, mas pode. Como Christian Grey. Podemos. Mas isso a gente ainda vai levar um tempo. Bom é que a gente antigamente levava milênios para aprender uma coisa. Agora, como humanidade, a gente está levando décadas. Então, é ótimo. Eu não vou ver isso nesse corpício aqui, não vou ver, mas que bom que eu sei que a gente vai fazer em algum ponto. E então eu rezo, eu oro, não é? E aí eu queria terminar isso com uma oração. Antes de terminar, é uma oração que eu mesma criei, tá? Antes de terminar é dizer, para a minha cliente que me sugeriu esse tema, né? Foca nas pessoas e instituições que já são solidárias. Foca a tua atenção aí, não é? Alimenta elas. Você já faz isso, por exemplo, quando você contribui para a minha escola, como você diz, né? Como quando você fez isso, você fez eu fazer um vídeo. Quem sabe esse vídeo não ajuda outras pessoas? Então, multiplica, multiplica, multiplica. Então, quando a gente foca a atenção naquilo que a gente já faz de bom, aquilo cresce. E se você ainda se deparar com aquilo, com as ações que não são muito legais, faz uma oração. E aí eu vou fazer a oração aqui. Veja. Agora escolho perdoar os humanos aprendizes. Que o perdão contribua para o crescimento e a ampliação da consciência coletiva. Que o amor que flui de mim se torne alimento para a caminhada. Que a jornada tenha alguns descansos e diversões, porque não é bom a gente ficar só na batalha, né? Nós mesmos escolhemos brincar nessa novela e podemos sair dela a hora que quisermos, basta mudarmos de percepção. Então a oração muda a percepção, né? Muda o foco de atenção e você vai ver as coisas se modificando na sua frente. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.